A senadora Leila é a última inscrita como suplente, então passamos para os não membros. O senador Fabiano Contarato, Vossa Excelência tem 15 minutos, doutora Nise, está à sua disposição. Obrigado, senhor presidente, obrigado pelo comparecimento. Mais uma vez, quero alertar a depoente que Vossa Senhoria fez um compromisso de dizer a verdade. E em nome da Senador ciência... Fabiano, só um rápido esclarecimento, é que a doutora Nise está como convidada. Perfeito. Mas eu só queria, independente de qualquer embasamento legal, né? Eu acho que o freio moral e ético da gente fala muito mais alto, né? Então, inicialmente eu quero esclarecer a senhora que há uma diferença gritante entre ciência e medicina. Um médico pode ser um cientista, mas nem todo médico é um cientista. Ciência se faz em laboratório, com pesquisa, com publicações em revistas que são credenciadas para tal. E toda fala da senhora, com todo respeito, vem se fundamentando não em cima da ciência. O médico jamais pode usar o paciente como cobaia para um tratamento que ele quer. Um levantamento realizado pelo UOL demonstrou que 9 das 10 cidades que distribuíram o kit Covid tiveram taxas de mortalidade maiores do que as médias estaduais. A razão disso é muito simples. Além dos efeitos adversos do kit Covid, as pessoas que tomaram essa medicação, elas acham que estão imunes, consequentemente, elas não cumprem com as regras de distanciamento, não utilizam máscara, obviamente, contraem e são acometidas pelos Covid. Ao menos a senhora reconhece que os remédios do kit Covid não têm efeito preventivo? Ao menos isso, pela consciência moral da senhora. Eu não sei de quais kits Covid, porque existem vários que são chamados de kits Covid. O que nós temos é que as diversas cidades, elas são analisadas de acordo com taxa de vacinação, taxa de utilização de medicações, taxa de distanciamento social, taxa de utilização de estruturas. Mas 9 em 10 das cidades tiveram um nível maior. São muitas cidades que nós temos no Brasil que utilizam tratamentos imediatos. Então, eu não tenho condições de avaliar com o senhor nem que kit Covid que é, nem que tipo de cidade, porque é um conjunto de coisas dentro da cidade que determinam como é que ela vai evoluir. Mas ciência não se faz no laboratório da senhora, né? Não faz no consultório médico. Ciência se faz no laboratório. A senhora não pode utilizar o paciente como cobaia. Utilização de medicação sem comprovação científica, isso está ferindo a ciência. Por favor, nós temos que respeitar a ciência. E aqui eu quero fazer outra colocação. A despeito da discussão sobre a autonomia dos médicos, o que vimos foi uma política pública do governo federal de produzir e disseminar o uso da cloroquina. O Tribunal de Contas da União já sinalizou a irregularidade de incluir no SUS, Ministério Público da União, o Tribunal de Contas, irregularidade de incluir no SUS medicamentos que não haviam sido aprovados pela Anvisa ou Conitec. A senhora acredita que o governo deveria poder distribuir medicamentos sem autorização dos órgãos públicos? Que eu saiba, são medicamentos que já têm autorização de utilização no mercado nacional. Não pela Anvisa, nem pela Coniteca. Eles são medicamentos disponíveis. Nós temos em todas... Desculpa, o senhor quer terminar? Não, eu estou permitindo, mas a senhora está fazendo uma informação equivocada. Essa medicação não tem autorização da Anvisa nem da Conitec para tratamento de Covid. Então, por favor, a população brasileira está ouvindo isso. Deixe-me colocar, exatamente estou dizendo, são remédios regulamentados pela Anvisa para utilização no mercado nacional para uso... Pode ser para protozoário, mas não para vírus. Desculpe, deixa eu complementar a minha análise. 80% dos pacientes recebem, por exemplo, dipirona quando vão para o hospital. Essa dipirona não está na bula que ela é para Covid, mas ela é utilizada para Covid. Nós temos pacientes que vão também e que recebem paracetamol, e paracetamol não tem na bula. Me perdoe, vou interromper a senhora, senhor presidente. Vou interromper porque não consigo admitir que a senhora afirma que não precisa se passar pela Anvisa e Conitec. Eu não Olha estou só, dizendo o governo que não pode precisa. distribuir uma medicação para
para tratamento de Covid, se ela não passou com aprovação na Anvisa e Conitec? Cerca de... na regulamentação do próprio governo... Por isso que se queria mudar a bula da cloroquina. Não, é que as medicações cardiológicas, por exemplo, do próprio governo, tem várias indicações que não são diretamente ligadas nem à Conitec, nem à Anvisa. Outra coisa, eu participei, somente deixa eu esclarecer uma coisa, eu participei da Associação Médica Brasileira dos primeiros projetos diretrizes. Então, não é à toa que eu fico discutindo a indicação dos remédios nas diversas patologias. Nessa colocação em que eu participei dos projetos diretrizes da AMB, uma boa parte dos medicamentos, como em toda a medicina, não estão dentro de nível A de evidência, não estão necessariamente seguindo tudo isso. Para isso é que nós temos o reposicionamento e eu considero bastante correto esse momento de discussão dentro de Conitec, dentro de todos os níveis, dentro de Anvisa, que é o que eu quis dizer. Em situações de excepcionalidade, isso é realmente garantido. Eu entendi. Agora, aqui, hoje a senhora informou que o Ministério Público Federal de Goiás teria sido favorável a esse tipo de medicação. O Ministério Público Federal não faz isso, basta checar o site do Ministério Público. Ele analisa o aspecto jurídico. Eu falei que o Ministério... Um grupo de médicos que são favoráveis à utilização da medicação sem nenhuma comprovação científica remeteu isso, mas isso não quer dizer que é o posicionamento do Ministério Público Federal. Claro. Eu disse que o Ministério Público de Goiás, ele recebeu uma nota técnica com relação, eu disponibilizei essa nota técnica com relação a nota aos benefícios... técnica é do médico, não é do Ministério Público Federal. Então, a senhora não pode falar que foi o Ministério Público Federal de Goiás que está tendo esse posicionamento. Tá, perfeito. Porque isso não é a verdade. Não é esse o meu objetivo. Perfeito. Eu disse que o Ministério Público de Goiás teve a nota técnica que foi favorável à medicação. Em diversos momentos... Assim como eles também receberam as notas desfavoráveis. E basta checar o site do Ministério Público Federal que a senhora vai ver que não tem essa orientação. Em diversos momentos, a senhora defendeu o distanciamento social como ferramenta de enfrentamento da pandemia. A senhora ainda defende políticas de distanciamento social? Sim. Há cenários em que o lockdown em determinadas regiões pode ser necessário? Sim ou não? Sim. Houve momentos em que, de acordo com a sua avaliação científica, deveria ter sido decretado lockdown ou medida semelhante em alguma região do Brasil? Por favor, seja sincero. Sim. Onde? São Paulo, por exemplo, ele teve lockdowns bastante direcionados de acordo com as características. Rio de Janeiro também teve lockdown. A senhora tivemos na Bahia, tivemos no Ceará, em vários outros lugares. A senhora recomendou a algum agente público do governo federal que fossem decretadas medidas de distanciamento social em algum momento da pandemia? Eu nunca participei desse tipo de orientação. A prática do presidente da República repetidamente de causar aglomerações e não utilizar máscara é condizente com as recomendações científicas? Eu não tenho indicação das avaliações do presidente. Não vim aqui para fazer nenhuma opinião, já deixei isso bem claro. A senhora recomendaria que o presidente da República seguisse na atual rotina de viajar por todo o país, expondo a população? Eu não tenho ascendência sobre decisões do presidente da República. A senhora manifestou opinião sobre possíveis candidatos ao governo do ministro de Saúde diretamente ao presidente da República? De forma alguma. A senhora informou aqui, essa pergunta eu acho muito importante, a senhora informou aqui que a imunidade de rebanho poderia acontecer sem muitos traumas. Quantas mortes configuram um trauma, na opinião da senhora? Nós temos 462.966. A senhora falou que a imunidade de rebanho poderia acontecer sem muitos traumas. Com vacinas, com vacinas e com tratamento precoce. A ideia não é dar imunidade de rebanho com mortes, é pelo contrário. Eu já expliquei que eu não estou estimulando as pessoas a saírem na rua, que a imunidade de rebanho é um fato, ele é adquirido a partir de um determinado momento, com o número de pessoas que pegou a doença ou que fazem a vacina. Eu só queria saber da senhora quanto que vale uma vida humana. Porque nós temos aqui 462.966. Concordo. E se falar que esse governo ele agiu de forma contundente para assegurar o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, nos termos do artigo 6º e 196, é escarnecer da população brasileira. Foi violado o principal bem jurídico e volta a afirmar nessa CPI, a digital do presidente da República e do alto escalão desse presidente está nessas mortes aí.
A senhora acredita que há inconsistência no número de mortes e infectados divulgados pelo Ministério da Saúde? Eu acho que o Ministério da Saúde tem feito um trabalho hercúleo, porque eles recebem dados de todo o Brasil, que vêm de várias indicações. Então, eu não tenho condições de avaliar essa questão, já respondi a senadora também sobre essa questão. Eu não tenho condições de avaliar o que o Ministério da Saúde faz com relação a número de mortos ou dados que são passados a eles pelos estados e pelas prefeituras. A senhora afirmou no jornal Record, no dia 29 de maio, que haveria contabilidade de mortes de outras doenças do número total de mortes por Covid. Existem muitas... não houve a necessidade de você caracterizar que o Covid era do Covid. Mas quem teria interesse em aumentar o número de mortes por Covid? Não é aumentar o número. Eu nunca defini isso. O que eu disse é que nós temos hoje pacientes com síndromes gripais que também têm o quadro e que também passam o próprio H1N1, etc., mas nós não temos condições de fazer diagnóstico desses casos. Quais estados no Brasil, quais estados da federação que foram eficazes no uso do tratamento precoce? Veja, eu achava que o Amapá tinha sido eficaz, né? Mas o senador disse que não foi, eu vou ter que acreditar nele, né? Eu acho que não tem estados que adquiriram, que fizeram os tratamentos, nós temos municípios. Nós temos municípios que realmente são bastante... Senador, o único município foi aquele que vacinou, que é o município de Serrana, no interior de São Paulo. Lá não houve cloroquina, não houve nada. Teve vacina. E aí a reportagem que apareceu no final de semana mostra claramente que isso sim é feito com milhares de pessoas e deu resultado. O resto A senhora... Perfeito, presidente. A senhora tem conhecimento de pesquisa científica reconhecida pela OMS sobre o tratamento precoce? Olha bem. Pesquisa científica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde sobre tratamento precoce? A OMS, inclusive, ela está fazendo avaliações e reavaliações bastante frequentes. A resposta é sim ou não. Ela não tem. Ela não tem ainda. Então responda, por favor. Vamos ser ela não éticos. Reconhece. Ela não tem. A senhora já se reuniu com técnicos do Ministério da Saúde para debater o tema? Sim. E como que a senhora avalia a recomendação da Organização Mundial da Saúde? Eu trabalhei com a Organização Mundial da Saúde, principalmente na área de controle de tabaco. Eu respeito bastante a Organização Mundial da Saúde, mas ela teve muitas dificuldades entre a avaliação inicial da pandemia, detectar se passava de pessoas para pessoas, se passava de animais para pessoas, se podia fazer aglomeração na época do Ano Novo ou do Carnaval. Então, nós estamos, inclusive, trabalhando em conjunto com um grupo para trazer uma nova evolução para a própria Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos criando um grupo de trabalho para isso. Foi dito aqui, depoente, que empresas de vacina se eximem no caso da cloroquina. Se eximem, né? Mas e no caso da cloroquina, quem se responsabiliza pela utilização? É um médico que prescreve. Ele é que tem que se responsabilizar. Embasamento científico. No caso, eu estou dizendo que nós temos embasamento científico. Que não é publicado e não é reconhecido. Sim, mas é publicado em várias revistas. Mas não é daquelas que são reconhecidas pela ciência. Mas Existe um abismo entre a medicina e a ciência. Se não fosse reconhecido pela ciência, não teria sido publicado. Então, a ciência, como não o senhor mesmo se colocou, fosse, estaria recomendado pela Organização Mundial da Saúde, teria passado pela Anvisa, pela Conitec. Perfeito. Por favor, respeita a ciência. Posso... Não, a senhora está respondendo de forma equivocada. Não. A senhora está falando que quem se responsabiliza pela utilização da hidroxicloroquina no tratamento do combate à Covid é o médico, mas se ele assim o faz, ele está agindo, exacerbando o poder da medicina dele, porque ele está utilizando a medicação sem nenhuma comprovação científica. Isso não sou eu que estou falando, é o mundo. A recomendação é em ambiente hospitalar, é bem diferente, onde tem um acompanhamento, se a pessoa tem arritmia, qualquer outro tipo de coisa. Mas em unidade básica de saúde, como estão, ainda existe uma distribuição enorme nas unidades básicas de saúde do Brasil todo, no meu estado, na cidade de Manaus, eles dão um kit Covid
e dão para a pessoa tomar. Aí não pergunta se o cara tem problemas de coração, se ele tem problema no fígado, se ele tem problema. É isso que está acontecendo, senador Contarato, e a doutora sabe. Quando é em ambiente hospitalar, é diferente. É um medicamento que é utilizado em ambiente hospitalar, agora com acompanhamento. Ele é utilizado há 70 anos. Prescrito, mas tem um acompanhamento. Agora, só para concluir, senhor presidente, em resposta ao senador Humberto Costa, a senhora afirmou que já tratou de mais de 400 pacientes com Covid. Afirmou também que cada paciente tem um atendimento especializado e um tratamento específico. Considerando essa afirmação, a senhora acha adequado um político sugerir em rede nacional a utilização de uma droga para toda e qualquer pessoa? Porque isso é muito sério. Eu vejo colegas, eu vejo políticos que estão defendendo isso. Olha, por favor. Eu acho importante que a gente caracterize bem a minha fala, né? Com relação à utilização de medicações que são fora da bula, mas que são medicações de necessidade, considerado um dos remédios mais seguros pela própria Associação Americana de Cardiologia até 1 ano e meio atrás, ele é um dos remédios essenciais da Organização Mundial de Saúde e ele, inclusive, é utilizado em todos os países da África e mesmo aqui no norte do Brasil. Eu não quero dizer que a gente não deva ter cuidados com pacientes que eles tenham já sabidamente problemas cardiológicos. São 5 dias, é diferente da utilização de longo prazo que é feito com pacientes com lúpus, com outras doenças. Senhor senador, em relação à sua pergunta da importância, não é, de nós estarmos discutindo esses procedimentos dentro de ambientes maiores, dentro da própria Organização Mundial de Saúde, eu sou totalmente favorável, tanto é que eu aceitei se estar coordenando junto com esse grupo de cientistas mundiais um trabalho de avaliação do que está acontecendo em vários países para a gente estar discutindo com a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que é o nosso órgão de referência. Eu sempre trabalhei com a OPAS, onde inclusive está o Dr. Jarbas Barbosa, que já esteve como presidente da Anvisa, nós já trabalhamos juntos. Então, eu quero salientar que eu sou uma pessoa que busca os órgãos nacionais e internacionais para isso. Então, tem que buscar na ciência. Exatamente. Agora, tudo isso vai estar sendo cada vez mais debatido e cada vez mais Mas a pergunta colocado. É simples. Se um político vem aqui em rede nacional, fala e difunde a utilização de medicação sem comprovação científica, isso é muito grave. Mas eu estou dizendo para o senhor que já existem comprovações científicas. É essa minha posição que diverge. Que não é baseada na ciência, né? Que é baseada em ciência, sim. Não é. A senhora não conseguiu dar o nome de uma publicação. Numa doutor. publicação, senhora. Deixa eu falar, o raciocínio é lógico. Se eu falo para 1000 pessoas, usem hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, que você vai ficar imune do Covid. Se uma morrer, as 999 vão entender que elas foram salvas pela ivermectina e vai flexibilizar, e não é isso. Não, nós não Ciência queremos, se faz no laboratório com seus pares, com publicação. Nós queremos Obrigado, tratar. senhor presidente. Eu tenho ainda, senador Jorge Cajuru, não está... Só uma perguntinha como consequência. Veja, presidente, o quanto significa o acompanhamento diário, online, que nós estamos recebendo da população brasileira. E a participação dessas agências de checagem. A cada momento, nós recebemos uma informação, ou de agência, ou de corporações, ou de entidades. Eu acabo de receber uma nota da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Porque, como todos lembram, a doutora Nise Yamaguchi, ao responder uma pergunta feita pela senadora Elisiane, disse que não tomou vacina porque estava impedida, teria algum problema de comorbidade. A sociedade diz o seguinte: a Comissão de Doenças Endêmicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, endêmicas e infecciosas, da SBR, esclarece à população que pacientes com doenças reumáticas, DR, incluindo artrite reumatoide, espondiloartrite, artrite psoriásica, lúpus, esclerose sistêmica, miopia,
neuropatias inflamatórias, vasculites, não representa por si só qualquer contraindicação para receber qualquer vacina contra a Covid. Senador, nós tivemos agora vários casos de trombose e vasculites com o uso de vacinas. Sim, Tanto que houve uma suspensão de vacinas lá na Europa, e vários países não estão fazendo. Então, existe sim uma questão bastante séria com relação ao posicionamento generalizado. Eu já deixei bem claro que posicionamento generalizado... Então, a senhora está desautorizando a sociedade brasileira de reumatologia? Não, eu acho que cada um tem uma alteração individual e a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela sabe muito bem que está havendo uma vasculite e uma inflamação importante. Eu não entendo como vou passar que, a palavra momento, à senadora... quem que é? A sociedade inteira? É o presidente Zenaide Maia, que determina isso? Porque tem tromboses e tem vasculites Senador sérias. Rogério. Só para informar, senhor presidente, nossa